falsa percepção de que o direito do trabalho é simples, né? O direito do trabalho ele tem uma característica que é muito diferente dos outros direitos, né? Porque ele está no dia a dia. As pessoas vivem isso em casa, vivem isso nas suas relações do dia a dia. Sempre tem um conteúdo trabalhista, sempre se fala disso, porque o salário, a forma de ganhar, a forma de se relacionar, isso está... Quer dizer, todos os brasileiros conhecem um pouco de direito do trabalho, né? Isso aí, historicamente, tem isso. E, por este fato, muitas vezes ele fica na condição muito rasa, né? Então, vira uma conversa de padaria, né? De balcão de padaria, né? Se fala das coisas, mas sem muita profundidade. Então, a escolha pelo direito do trabalho, às vezes, é um pouco por essa superficialidade, né? Mas quando se apresenta uma questão jurídica relevante, ou mesmo numa questão técnica que exige do profissional um conhecimento melhor, mais aprofundado, e aí realmente é difícil se não tiver um estudo mais aprofundado. Agora, para a questão de escolha para o exame de ordem, o direito do trabalho é um direito que tem... A legislação trabalhista ela tem muito detalhe, né? Um contrato de trabalho, para o empregador cumprir, tem muitas obrigações, né? Então, o direito de trabalho pode ser simples, se você ficar no superficial, mas ele pode ser extremamente complicado se você for a detalhes. Então, inclusive quando se diz assim, mas o empregador cumpriu todos os direitos, o empregado ainda foi à justiça e recebeu alguma coisa, porque é muito difícil, né? A empresa, né, seguir rigorosamente ou não ter durante um contrato de trabalho alguma dúvida, nem digo que tenha agido de uma forma incorreta por vontade, mas pode eventualmente ter, né, um detalhe que escapou e que supostamente o empregado pode alavancar algum direito daquilo. Entendo. E nesse sentido, como é que o senhor orienta seus alunos quando chega o momento de prestar o exame da OAB? Como se devem se preparar e se existe alguma particularidade do direito do trabalho? Então, olha só, nas faculdades de direito, e isso é uma curiosidade, o direito do trabalho, por exemplo, na PUC, ele é dado no segundo ano. Então, o aluno vai se formar depois de mais 3 anos, ele poderá fazer direito do trabalho eventualmente no último ano, se ele fizer opção pela especialização, mas não se faz, porque o glamour da história não é o direito do trabalho, né? É ser um advogado de direito civil, tributário, enfim, mercado de capitais, esse é o que é importante. Então, há um distanciamento. Nós, assim, acadêmicos, nós temos o máximo que a gente faz é no segundo ano dizer, olha, quando for fazer exame da ordem, tome cuidado com isso, né? Pensem nisso, né? Isso é uma pergunta de exame de ordem, é importante que o advogado saiba disso, mas depois a gente perde o contato, obviamente. Eu não sou professor de cursinho, né? Uhum. Então, a carga horária também de direito do trabalho nos cursos, ele é muito pequeno. Na PUC, o curso é de 1 ano. Depois mais 6 meses de processo do trabalho. Que é pouco, né? Diante de um campo enorme de atuação. Quer dizer, pouco se fala em matéria de direito coletivo, né? Essas relações sindicais, né? Só se o aluno fizer uma opção, ele pode ter um contato, senão se passa por isso de modo muito lateral e, na verdade, para o direito do trabalho, digamos que as relações coletivas hoje são assim o que dão o dinamismo, né? Que dão a forma de proteção, né? Mas é assim, eu acho que o direito do trabalho tende a crescer. Na minha avaliação, todo esse movimento em torno de PL tem um aspecto positivo, que é essa conscientização, né, das pessoas falarem em precarização. Muitos falam em precarização, não sabem exatamente o que é, né? Uhum. Nem sabem se precarizava exatamente, né? Certo. Né? Você acha que esse projeto de lei ou essas questões sobre terceirização podem eventualmente
ser abordados na segunda fase do exame da OAB agora, ou está muito cedo ainda para... Acho que está muito cedo, mas se fizerem alguma pergunta, se houver alguma avaliação, porque a gente não sabe nem se esse PL vai ser aprovado, quanto tempo ele ainda vai ficar sendo discutido. Mas eu acho que a súmula 331 do TST é uma orientação nesse assunto de terceirização ou de prestação de serviço por terceiros.